Olá, cursistas! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula. O tema da aula de hoje é elementos formais do trabalho didático rotineiro. Nessa aula, pretendemos refletir sobre algumas noções formais de elementos da atividade didática cotidiana, como, por exemplo, planejamento de aulas, objetivos educacionais, dentre outros temas. Não se trata aqui de refletir sobre a prática de aula de forma abstrata, nem de fornecer receitas de métodos e técnicas de ensino, já que o estabelecimento de métodos e técnicas de ensino requer o conhecimento dos discentes e da instituição escolar em que cada aula se desenvolverá. O que faremos hoje é refletir sobre algumas noções que devem ser tomadas como ponto de partida para a sua atividade didática, professor cursista. Comecemos então pela noção de método. O que você entende por método? No dicionário Aurélio, encontramos as seguintes definições de métodos que também constam na página 243 do módulo dessa disciplina. Método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão, de modo deliberado e refletivo. Método também pode ser definido como um programa que regula previamente uma série de operações que se deve realizar, ou processo ou técnica de ensino. E, por fim, a definição de método como modo de proceder, maneira de agir. O método de ensino pode ser definido como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que organizam a situação de ensino visando a aprendizagem, ou seja, o método de ensino diz respeito aos procedimentos e às estratégias que nós, professores, adotamos com o intuito de atingir a aprendizagem. Nesse debate sobre a organização do trabalho docente, o conceito de planejamento é muito importante, né? E a gente pode definir planejamento como um processo mental no qual partimos da definição de objetivos, ou seja, de onde desejamos chegar, e prevemos todos os passos, recursos e dificuldades necessárias para o alcance dos objetivos. Planejamento, nesse sentido, é processo, é o ato de planejar. O plano é o resultado desse processo, é o documento onde o planejamento se materializa, tal como aborda o autor do módulo dessa disciplina. No processo de planejamento, procuramos responder as perguntas como: qual o objetivo que pretendo atingir? Em quanto tempo pretendo alcançar esse objetivo? Quais os recursos de que necessito para alcançar o meu objetivo? Como analisar a situação? Por que critérios a fim de verificar se o que eu pretendo foi alcançado? E qual a importância da elaboração do planejamento e do plano de aula? A importância é organizar a atividade docente. Não deveremos encarar o plano de aula como um documento fechado, sem possibilidade de mudanças. Precisamos ter uma margem de flexibilidade, pois a aula é uma técnica didática que nem tudo pode ser previsto, ainda mais quando se deseja e incentiva a participação dos alunos. Outro aspecto importante é: nós, professores, precisamos ter cuidado com a coerência e a unidade de um plano de aula. Deve haver uma conexão entre os meios e os fins, entre os objetivos e os procedimentos. Mas, como já falamos, o plano de aula deve ser flexível para se adaptar a situações não previstas e que podem acontecer numa aula, né? Então, percebemos que o conceito de planejamento é muito importante. E há tipos de planejamento. O planejamento, a gente vai falar agora do planejamento didático, que diz respeito à organização dos processos e situações de ensino que envolve a elaboração das aulas, o planejamento das atividades docentes, a definição quanto ao tempo e ao espaço onde essa aula vai ocorrer e a previsão de recursos e avaliação. Assim, temos alguns desdobramentos do planejamento didático. Planejamento de curso, que é a previsão
dos conteúdos programáticos, das atividades e da avaliação a serem realizadas em uma determinada classe de alunos, para um determinado período letivo, levando em conta a realidade dos alunos e as expectativas sociais e pressupostos políticos do processo de ensino. Além disso, temos o planejamento da unidade, que é o planejamento de um campo significativo do plano de curso, né? E, por fim, o planejamento da aula, local onde se deve prever os objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos, recursos, atividades e avaliações para a realização de uma aula didática. Na página 253 do módulo, você encontra um exemplo de plano de aula. Eu convido a você a olhar esse plano de aula, né? E, por fim, vamos falar também dos objetivos educacionais. Os objetivos educacionais não dizem respeito apenas a uma lista de conteúdos. Eles referem-se às metas que devem ser alcançadas pelo aluno por meio do processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos educacionais, portanto, dizem respeito àquilo que os alunos deverão saber ou ser capazes de fazer ao final do curso. Os objetivos educacionais podem estar direcionados para o desenvolvimento de habilidades, ou seja, o que os alunos deverão ser capazes de fazer após a conclusão do curso, pode estar direcionados a conhecimento, que os alunos deverão saber e compreender após a conclusão do curso, e atitude, quais serão as opiniões dos alunos a respeito do tema abordado pelo curso após a sua conclusão. Eles podem ser divididos em objetivos gerais, que vão estabelecer metas a longo prazo e expressam os fins últimos da educação, e objetivos específicos, que visam orientar as atividades de ensino, estabelecer de forma precisa o que se deseja alcançar naquele curso. Na próxima aula, nós falaremos, né, sobre a prática de ensino em sociologia e daremos alguns exemplos, né, de possibilidades e estratégias de ensino. Até breve.